Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, aproveito já inicialmente pedindo para que vocês deem like, inscrevam-se no canal e principalmente assistam o vídeo até o final, porque isso faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, tá bom? Bom, pessoal, quero discutir um assunto com vocês que é muito importante, que é a educação. Teve uma reportagem aí no dia 16/9, que alguns veículos de comunicação inclusive publicaram, que dizia o seguinte: Brasil é um dos que menos investiu em educação na pandemia. Isso foi no dia 16 de setembro agora. Se vocês procurarem aí, vocês vão achar matérias que vão falar sobre isso. Então, alguns dados para que a gente pense nessa questão. Então, o Brasil foi um dos países que menos investiu. Isso já é um ponto que eu considero assim de extrema gravidade. Até porque o Brasil sempre foi um dos países que menos investiu. Ainda que a gente tenha aumentado consideravelmente, né, o investimento na educação, nós ainda somos um país, por ser um país com problemas seríssimos de desigualdades abissais na questão da educação, deveria se fazer um investimento na ordem aí, dizem os especialistas, de 10% do PIB. A gente investe 4% do PIB. Esse é o primeiro ponto, né? E não aumentamos nada na pandemia, ao contrário de outros países que aumentaram, né? E vocês leiam essa matéria, porque vai falar ali, inclusive, de outros exemplos. Alguns países, por exemplo, contrataram mais professores, né? 37%, por exemplo, dos países da OCDE contrataram mais professores. Fizeram um aumento aí considerável na contratação de professores, até para poder dar conta dessa questão, que tem os protocolos sanitários e tudo mais. O Brasil contratou, mas foi pífio. Muito bem. Agora eu quero pegar dois dados com vocês. O primeiro, enquanto que na OCDE, os países da OCDE, investe 8.600 por ano no ensino fundamental por aluno, no Brasil se investe 3.800, ou seja, não é nem metade, nem metade. Agora tem um outro dado, esse daqui me causou primeiro uma certa revolta, e agora indignação e ao mesmo tempo perplexidade. É uma mistura. Veja, segundo a OCDE, o salário médio na OCDE é 45.800 dólares por ano de um professor. No Brasil, 23.500 dólares. Bom, se a gente olhar o número friamente, só aí nós já vamos ver que um professor brasileiro ganha metade do que um professor da OCDE na média. Na média, ou seja, tem países pagando muito mais. Agora, eu li essa matéria algumas, eu voltei, é dólares. Aí eu fiquei um pouquinho pior, a coisa ficou. Porque, veja, 23.500 dólares dá 110 mil reais pela cotação atual, mais ou menos, né? 110 mil. Daria mais ou menos 9 mil reais de salário. Eu tenho uma dúvida. Aonde é que se paga 9 mil reais por mês para um professor? Eu estou trabalhando na educação há 21 anos. Eu sou diretor de escola. Eu não ganho isso. Eu não ganho isso. Um professor na rede estadual de São Paulo, início de carreira, ganha salário base R$ 2.580. Tiveram que colocar R$ 300 de bonificação para poder chegar no piso nacional. Mas se pegar o salário base é 2.580. Isso dá o quê? 30 mil reais aproximadamente por ano? 30 mil? Quanto dá isso em dólar?
menos de 10 mil dólares. Não é? Não é essa a conta? Né? Vamos dividir. Né? 30 dividido por 5 dá o quê? 6. 6 mil dólares. Então, assim, eu peço para que alguém que estiver vendo esse vídeo, alguma autoridade de fato, ou alguém que fez essa matéria, explique para nós como é que eles chegaram na média de salário de 23.500. Isso do Fundamental 1, tá? 23.500 é o salário de um professor no Brasil. 23.500 dólares? Tá errada essa matéria. Essa matéria tá errada porque isso é impossível. A média daria 9 mil reais, quase 10 mil reais por mês. Não, isso é uma coisa que tá totalmente... Eu adoraria que fosse assim, mas é mentira. Isso é uma mentira deslavada, é um erro grosseiro. Ou então, porque se essa é a média, quer dizer que tem gente ganhando muito mais que isso. Mas na média ganha isso. Não, na média, o que a gente sabe é que o salário de um professor aí no Brasilzão nosso gira em torno de 2 mil reais, o salário de um professor de Fundamental 1. Fica aí a dúvida, né, para que a gente possa descobrir o que de fato foi dito, da onde está. Agora, de qualquer modo, a grande questão é que nós ganhamos metade do que a média da OCDE, que é de 45.800 dólares. Pelo menos é o que a matéria está colocando. Eu imagino que isso deva ser em reais. Se for em reais, aí está certo. Né? E aí também mostrando toda a desvalorização do professor no Brasil. Mas a gente vai falar mais sobre educação em outros vídeos, tá bom? Nesse momento eu quero ficar com essa questão. O Brasil é um dos países que menos investiu em período de pandemia na educação.